Olá, tá começando o 122º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo bem, depois de uma semana curiosa de notícias, a gente esperava um evento, para anunciar um monte de coisa, pode ainda rolar evento, mas uma das coisas saiu do nada, né, do Neida, como a Larissa mencionou que o pessoal tá falando agora, a gente teve um iPad mini surpresa aí na semana passada, essa nem Felipe Espósito ficou sabendo antes, hein? Pois é, todo mundo esperando o evento. O iPad mini já era esperado, né? Pra deixar isso claro, nós falamos várias vezes sobre o novo iPad mini, mas todo mundo esperava um evento, que teria um eventinho, mesmo que fosse um evento curto. E aí, um belo dia, às 10 da manhã, a Apple simplesmente solta um press release. Novo iPad mini com chip A17 Pro, compatível com Apple Intelligence. Então, veio muito do nada, a pré-venda já até começou no mesmo dia. O lançamento oficial está marcado para essa quarta-feira, se eu não me engano, 23 de outubro, lá nos Estados Unidos, pelo menos aqui no Brasil. Tem preço, mas não tem data de lançamento ainda. Mas tá aí, para quem esperava, vem um novo iPad mini, que a novidade mesmo é basicamente o chip A17 Pro, porque de resto é exatamente igual ao iPad mini que já existia antes. Ele tem algumas surpresas interessantes, né? O lance do Apple Pencil ser compatível com o Apple Pencil Pro. A gente tem agora um iPad mini com o A17 Pro, Apple Pencil Pro, né? A Apple deve ter resistido à tentação de falar que era um iPad mini Pro. Porque afinal, essas nomenclaturas deixaram de significar qualquer coisa aí nos últimos anos, né? E o fato, e a surpresa é dupla dele de ser o A17 Pro, porque tem todo o lance de que esse foi um chip meio intermediário que a Apple usou, né? Porque ele tinha um detalhe da arquitetura que não era tão eficiente assim em comparação com o de 3 nanômetros, ela passou a usar nos chips que vieram depois, né? Então, ou ela tinha alguns galpões desse chip encostado e não ia colocar mesmo lá no iPhone. É da geração do 15 Pro. 15 Pro, é. Eu pensei, não, 15 é meio recente. Então é isso mesmo, enfim, né? Então é curioso que ela esteja usando justamente no iPad mini, o que mostra que ela sabe exatamente quanto que ela já vai vender, né? Porque esse chip não é um que ela, até onde eu sei, tá fabricando ativamente ainda, é uma coisa meio... foi um chip meio estranho, né? Foi meio intermediário ali. E o lance do Apple Pencil Pro com a função de hover, né? De você só deixar ali pertinho da interface para você interagir, etc, etc. E, bom, outra coisa curiosa que a gente já falou aqui, com outros produtos, mas que vai ser verdade para esse também, é que ele vai ser lançado agora, disponibilizado 23 de outubro, quarta-feira, sem Apple Intelligence, porque o iOS 18.1 vai sair alguns dias depois. Então é muito curioso ela só ter, sei lá, uma janela de... que diferença que vai fazer nessa janela de alguns dias ela vender antes, falando que tem o Apple Intelligence, mas não tem, vai chegar alguns dias depois. Foi tudo curioso, desde o anúncio até a data de lançamento, até as decisões desses pormenores aí de sistema, etc. Muito diferente, dá pra usar esse eufemismo. Com certeza, tem muitos detalhezinhos sobre esse iPad mini que são curiosos, a começar pelo chip mesmo, porque a gente tem o rumor de que o iPhone SE vai ter o chip A18, que a Apple deve usar o A18 em vários produtos aí daqui para frente, justamente para torná-lo compatível com o Apple Intelligence, mas parece que pelo menos quando o assunto é iPad mini, a Apple não quis, de repente, mexer ali na produção de A18, quis deixá-la dedicada para iPhone mesmo, e acabou usando o A17 Pro nesse iPad mini. Vale lembrar que nunca existiu um A17 não Pro, porque na linha iPhone 15, o iPhone 15 normal tinha o A16 do iPhone... O A16 do iPhone 14 Pro. É, isso mesmo. A Apple tinha o chip A16 Pro do iPhone 14 Pro que ela colocou no iPhone 15. Até eu lembro que o slogan era tipo, um chip aprovado por quem é Pro. Era um negócio assim. E aí o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max tinha o chip A17 Pro, que era o único com 8 GB de RAM, que por isso que só os 15 Pro em diante suportam Apple Intelligence. Ela queria trazer Apple Intelligence para o iPad mini, mas não quis trazer o chip mais recente, então pegou lá o A17 Pro, que chuto eu que, como você falou, devia ter um galpão lá cheio de A17 Pro parado.
Até porque só o iPhone 15 Pro teve esse chip, nenhum outro aparelho, não teve nem o iPad, não teve Apple TV, não teve nada que usava o A17 Pro. Então agora que ela parou de vender oficialmente o iPhone 15 Pro, chuto eu que ficou um monte de chip encostado lá. E até eu escrevi uma matéria sobre o 95 Mac. Esse A17 Pro do iPad mini é uma versão Binet, né? Que é aquela versão basicamente que as versões que dão um certo defeito, eles vão lá, desligam algum dos núcleos e reutilizam o chip. Então, basicamente, esse chip A17 Pro do iPad mini é uma versão reutilizada com menos núcleos. Então, ou seja, a Apple passou todo esse tempo fazendo um monte de chip A17 para iPhone 15. Alguns deles não deram muito certo, eles foram lá, desligaram o núcleo de GPU e agora vão colocar essa versão Binet dentro do novo iPad mini, que também tem 8 GB de RAM, já tem benchmark que confirma que de fato o desempenho não é o mesmo do chip dentro do iPhone 15 Pro. E é até engraçado, porque se a gente voltar uns anos, quando a Apple ainda... Na verdade, até agora, né? Se a gente pegar o chip A18 e A18 Pro, a diferença é basicamente que o Pro tem uns núcleos a mais, mas eles são basicamente o mesmo chip. E como a Apple Mas não nunca... é bind, né? São duas receitas diferentes mesmo, cada um é um de propósito, né? Não é um que é o refúgio do outro. Exatamente. Ela acabou fazendo 2 chips, mas né, a principal diferença ali é que eles têm menos núcleos. Mas eu acho muito curioso eles, sei lá, não terem só chamado essa versão de A17 ao invés de chamar de A17 Pro. Mas enfim, né? Decisões, o grande motivo, com certeza é que tinha um monte de chip parado lá e eles falaram: vamos usar esses A17 aqui para não jogar fora. Estou curioso para saber também sobre a questão do desempenho, porque essa primeira versão aí de 3 nanômetros foi uma versão que o pessoal falava que esquentava bastante, que não era tão eficiente. Até nos comentários dessa matéria que eu fiz sobre ser uma versão Bennett, o pessoal comentando, tipo, pô, mas esse não era aquele chip que não era eficiente, não é o mesmo processo que também usava no M3, que o pessoal também fala um pouco sobre, então vamos ver na prática, talvez como ela diminuiu, desligou alguns núcleos de GPU ali, talvez isso já seja o suficiente para o chip não esquentar muito, não sei, vamos ver na prática, mas temos aí um novo iPad mini com Apple Intelligence, que também, como você falou, apesar do press release falar que tem Apple Intelligence, ter mesmo só na semana que vem, né? Porque ele vai ser lançado uma semana antes do que está previsto para o lançamento do iPadOS 18.1, o que também é bem curioso, né? Eles poderiam ter esperado até o final do mês para lançar tudo junto, mas não, já quiseram vender iPad mini agora. Mas outras novidades. Uma que foi legal é que o preço se manteve o mesmo, mas agora tem o dobro de armazenamento. Começa em 128 GB, antes era 64. Eu tenho um iPad mini de 64 e o negócio é quase inutilizável, porque se ligou ele e configurou, já está usando metade do espaço. Então, que bom que agora vem com 128 GB. Mas de resto, mesma tela LCD de 60 Hz, mesmo tamanho, mesmo design. Eu fui até olhar as especificações de espessura, peso, é a mesma coisa. Eles basicamente trocaram o chip e acho que o Bluetooth e o Wi-Fi são umas versões ali mais moderninhas. É o Wi-Fi 6E e o Bluetooth 5.3, antes era o Wi-Fi 6 e Bluetooth 5. Mas de resto, tá basicamente a mesma coisa. Uma atualização bem discreta do iPad mini para quem realmente queria ter um iPad mini mais moderno, né, mais atualizado, com um chip um pouquinho mais rápido. Tá aí, eu gosto do meu iPad mini, eu até cogitei pegar de repente fazer um trade-in, trocar um iPad mini num novo, mas, poxa, eu queria uma versãozinha, sei lá, com uma tela OLED, uma coisa mais moderninha, mas não foi dessa vez. Por enquanto, é o mesmo iPad mini que já existia, mas com o chip atualizado. A impressão que eu tenho é que não é que ele foi lançado correndo para ser mais um produto compatível com Apple Intelligence, né? Não é que a Apple acordou em junho e falou: nossa, é verdade, iPads também, né? Joga o chip lá, lança logo. Mas está sendo interessante ver a Apple correr para ter a maior quantidade possível de produtos que tenham compatibilidade com a Apple Intelligence. Eu tentei achar aqui na comparação rápida, não consegui fazer isso no PC a tempo. Mas qual é a quantidade de iPads que são compatíveis com a Apple Intelligence? Já é significativo, né? Não sei se todos os modelos são, acho que não. O iPad normal, acho que não vai ser, né? Não, é só M1 em diante. Então temos o iPad Pro M1, M2, M4 e o iPad Air M1, M2. E agora o iPad mini. Uhum.
Então de iPads tem já essa linha toda, iPhone, bom, são os Pro do ano passado e todos os desse ano, Mac também vai ter aí bastante Mac compatível, então a Apple conseguiu, aos trancos e barrancos, preparar a linha de produtos dela para receber a Apple Intelligence, com esse asterisco, a gente até vai falar sobre isso, que essa primeira leva do que é Apple Intelligence não vai ser exatamente assim, um tsunami de uma explosão de sabores, né? Vai ser uma coisa um pouco mais reduzida, mas agora, para ver como o iPad mini acaba sendo importante estrategicamente, no mínimo para a Apple, ela lançou correndo para ele já estar também disponível para o pessoal usar quando pintar o lançamento. Agora é muito... A parte do Apple Pencil Pro me confundiu muito, porque o próprio nome já indicava que era uma coisa para ser Pro, etc. Se no ano passado, até escrevi para o Mac Magazine falando sobre como o iPad Pro bagunçava conceitualmente toda a linha de iPads, e foi mais ou menos na época em que o Mark Gurman falou, ó, 2024 vai ser o ano que a Apple vai desembolar a linha de iPads. Acho que ele usou o termo simplificar, foi um termo assim, um eufemismo desses para desembolar, e tá terminando um pouco mais embolado, né? Tá indo na outra direção, né? Bom, ótimo para quem for comprar e for usar, etc. Mas ainda assim não passa batida essa não incongruência. Que bom que ele é compatível com o Apple Pencil Pro, mas ainda assim esse direcionamento de tentar fazer sentido lógico do que cada coisa é feita para um produto, não. É meio tudo para tudo, vamos ver o que cola, para o que colar a gente investe mais para tentar vender. Mas ainda especialmente no iPad, que passou os últimos o quê? Mais do que a última década, como a próxima grande coisa que vai emplacar. Só falta alguma coisa que as pessoas não querem. Acho que é isso que falta, né? Mas tá aí, iPad mini novo, de surpresa, sem evento. Você acredita num evento, né? Vídeo. Eu preciso parar de falar evento porque não é, né? Eu tenho essa birra. Mas você acredita ainda num vídeo ainda nesse mês ou press release pra Macs também e vamos que vamos? Eu até acredito num vídeo, porque se fosse o press release, talvez eles teriam feito tudo na mesma semana, né? Um de iPad, um de Mac. Como não teve nada de Mac, foi só o iPad, chuto eu que eles jogaram o iPad antes para fazer um vídeo só de Mac. Tipo, aqui estão os novos Macs, MacBook Pro, Mac Mini, Chip M4 Pro. Então talvez eles já tiraram o iPad Mini para fazer um videozinho curtinho de meia hora, igual o do ano passado, que foi só focado em Mac mesmo. Então pode ser que essa semana eles anunciem, semana que vem tem um evento especial, meia horinha, uma coisa mais simples, tal qual, de novo, o evento do ano passado. Então, tem chances ainda de aparecer um evento, até porque acho que eles gostariam de anunciar um Mac Mini redesenhado com um vídeo, né? Esse iPad Mini realmente poderia ter sido um press release mesmo, porque não mudou quase nada. Agora o Mac talvez, acho que ainda tem uma pequena chance de rolar assim né, não necessariamente um grande evento, mas um vídeo aí de introdução. Ou pelo menos igual, teve um ano que eles fizeram um vídeo que não tinha nem meia hora, era um vídeo de 15 minutos mostrando acho que foi o MacBook Pro M2 Pro, que era ele e o Mac Mini, foi um videozinho de 15 minutos lá no YouTube, e nem foi anunciado, né? Só pintou lá no YouTube, talvez pode ser isso, mas eu acho que ainda vai rolar um vídeo para os Macs sim. Eu acho que vai rolar só por causa de Apple Intelligence. Assim como no evento de iPhone teve o segmento de repeteco, tem de novo, vai ser a oportunidade da Apple de falar, olha como está avançado, etc, etc. Nessa matéria, a gente vai falar sobre ela, que saiu sobre o Tim Cook aí, na entrevista com o Journal, Apple Intelligence é citada 10 vezes. Intelligence, junto de inteligência artificial, 13 vezes. Então, dá para ver que começou a campanha de relações públicas para tentar se apropriar da discussão sem que seja assim a reação do pessoal. Ué, só isso? Como o Mark Gurman falou que provavelmente vai ser. Então a Apple falando, gente, o resumo de notificações é incrível, é tão incrível quanto a clickível do iPod. Eu pensando menos, mas ainda assim, ok, né? Então vai ser. E o lance do Mac Mini mesmo, é que o Johnny Ive não tá mais lá, mas dá pra imaginar aquele vídeo mostrando os materiais com fogo e derretendo e virando, e a farofa de titânio até, não sei se titânio, enfim, né? Até virar um Mac Mini é o tipo de coisa, de vídeo bem feito, é bacana, né? A gente que gosta dá prazer de ver. Mas ainda assim, acho que o evento vai ser pra evidenciar ainda mais que a Apple Intelligence já chegou, né? Já é uma realidade, não é mais né? É aquela coisa. Então, também aposto num videozinho. E se for rolar, deve ser na semana que vem, que quer dizer que nessa semana sai o convite pro vídeo, né? Com certeza. Se for na semana que vem, nessa semana deve rolar algum anúncio, justamente porque ano passado também foi assim. Fizeram aquele evento de Halloween e uma semana antes que foi
anunciado que teria um evento gravado, e na época a Apple nem chegou a fazer nada presencial. Lembro que eles chamaram algumas pessoas muito específicas para aquele apartamento deles lá em Nova York, mas foi só isso, não teve nada no campus da Apple, não foi de fato um evento, apesar de ser pré-gravado, foi algo bem menor. Então acho que vai ser algo nesses moldes mesmo para esse ano. E só puxando aqui um asterisco sobre o Apple Pencil Pro, a confusão, né, que a Apple fez, é que se você tem hoje um iPad mini 6 e tem o Apple Pencil 2, ele não funciona no novo iPad mini. E isso é uma coisa bem chata, que é a mesma situação do novo iPad Pro. O Apple Pencil 2 não funciona no iPad Pro M4. E essa foi uma das primeiras coisas que eu pensei aqui, né? Poxa, eu queria trocar de iPad mini, mas meu iPad Pro é o M2, eu tenho o Apple Pencil 2, aí vou ter que ter um Apple Pencil para cada. Enfim, essa confusão é uma confusão bem chata mesmo, né? Ao invés da Apple simplificar, né, a linha de iPad vai virando cada vez mais uma bola de neve, né? A gente sempre imagina, não, tá a 2 lançamentos de resolver. Só precisa pegar o próximo iPad Pro e fazer isso, e o próximo iPad mini. Ela vem falar, nope, tá no shuffle mesmo, acostumem-se. E da compatibilidade, acho que por alguma mudança interna, né? Parte de imã, de etc. E aí uma coisa que já é a história de uns 2 últimos Apple Pencils, foi isso, né? O modelo tal não é compatível mais porque mudou o imã dentro, não consegue carregar agora, aí vai ter que sair com versão com USB-C, com adaptador, porque é Lightning, essas confusões todas. Enfim, tá aí, não tem previsão, né, de lançamento no Brasil, só tem preço. Ainda não. Aqui no Brasil só colocaram o preço mesmo, que se eu não me engano é a partir de R$ 6.000 para o modelo de 128 GB. Mas se você entrar lá no site, é isso mesmo, R$ 6.000. Mas se você entrar lá no site ainda tá, confira em breve a disponibilidade. Deve chegar rápido, considerando que os últimos lançamentos aqui no Brasil têm sido aí levado 2, 3 semanas para chegar. Capaz que no máximo até meados de novembro já esteja aí. E até para fechar aqui o assunto, cores, a Apple trouxe ali um azul bem clarinho, bem discreto, parece até um verdezinho, ele chama azul, mas parece até verde, que acho que é a mesma cor que tem no iPad Air, um roxo, o roxo já tinha, mas agora tá bem mais clarinho, e as outras cores são as que já tinham, né, estelar e cinza espacial. Mas tá aí, novo iPad mini para os que acreditavam. Em último ponto sobre isso, ano passado, com o evento dia 30 de outubro, o Scary Fest, o convite foi dia 24 de outubro. Então te deve mesmo aí ver, se for seguir o que o Gurman falou, entre hoje e amanhã, pintar um convitinho aí. Se o Adorno estivesse participando, abraço pro Adorno. O convite ia sair na gravação. Como ele não tá participando, a gente tenta publicar o episódio antes de sair o convite e ter que fazer aqui o remendo pra falar, então, gente, saiu. Muito bem, agora eu quero trazer os follow-ups aqui do que vocês mandaram pra gente em reação ao que a gente disse nas últimas semanas, mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte, e segue oferecendo 1 mês para você experimentar o serviço e 3 meses de bônus se você assinar o serviço no plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você depende de Wi-Fis públicos, Wi-Fis gratuitos, vida afora e mundo afora, para o seu trabalho ou no seu dia a dia, então, se você viaja muito, usa muito de hotel, ou de aeroporto, de avião mesmo, que não é de graça, mas ainda assim você paga com um pedacinho aí do preço com os seus dados, você precisa da ExpressVPN para proteger seus dados, para que eles não saibam quais são os sites, serviços, os servidores, os aplicativos, os conteúdos, por quanto tempo, que aparelho você está usando. Você com a ExpressVPN protege isso tudo e nem ela sabe o que você está fazendo com sua conexão, com seus dados, afinal, é seu, né? E uma coisa bacana é a seguinte, né? Você pode instalar, se você for expressvpn.com/afonte, você pode usar por 1 mês de graça para instalar, ver como é fácil você usar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, no roteador de casa, se você quiser aí também, para proteger de todo, se for para proteger em casa, né? Ainda assim, para sua operadora, por exemplo, no Bisbilhotal que você está fazendo, você protege a família inteira de uma vez só em casa. E se você rotear, por exemplo, para os Estados Unidos, sua conexão, e acessar o Max ou o YouTube, enfim, streamings, você vê os catálogos desses países. É um catálogo diferente, tem mais coisa, tem coisa diferente, tem coisa que eu sei que você gosta, que você nem sabia que dava para ver por streaming porque não tem no Brasil. Você vê roteando a sua conexão por vários países, sem perder em velocidade, nesse investimento enorme em estrutura, velocidade, para você não ser penalizada ou penalizado por estar protegendo os seus dados. Então vai lá, expressvpn.com/afonte ou usa o cupom afonte,
ou clica na descrição aqui para cair já com o cupom aplicado e você passa por um mês de graça testando e depois assinando o plano anual. São 3 meses extras ao final do plano, então não perde essa chance. Mais uma vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Valeu, e vamos lá, a gente comentou na semana passada, vem comentando há algumas semanas desse rumor de que os iPhones 16 Pro Max estão vendendo, os Pro na verdade, né, estão vendendo mais até do que os não Pro, que é curioso porque eles são muito próximos até da parte de hardware, etc. Mas enfim, o Marcelo Santino falou, sobre essa venda aí, eu comprei meu 16 Pro Max com o importador e quando fui buscar, fiz uma pergunta lá para quebrar o gelo, né, puxar aquele assunto e perguntei sobre qual modelo que está vendendo mais, se era o 16 puro, já que o Pro não tem tanta diferença, mas não. Ele falou, para minha surpresa compartilhada com vocês, o Pro Max é o campeão de pedidos, o que é bem interessante. Ele conclui, né? Talvez assim como eu, por a diferença não ser tão grande no preço para quem já vai comprar, então que seja logo aí o Mega Blaster boladão de uma vez. Acredito que, novamente, especulamos sobre isso uma vez aqui no A Fonte, e talvez seja esse o ponto. É tudo tão caro, mesmo o iPhone 16 normal já é tão caro, que quem vai comprar ele pensa, tá, e se eu já gastar mais um pouquinho e levar o Pro, que é o topo de linha? Talvez a pessoa nem sabe dos recursos, nem utiliza, mas pensa, o Pro é melhor, né? Então vou comprar o melhor que tem. E acho que isso acaba, né, se refletindo no que a gente vê aí, tanto vários analistas já falaram, os modelos Pro e Pro Max continuam sendo os mais vendidos, apesar das novidades da linha 16 esse ano, da linha 16 toda ter chip A18, ter controle de câmera, ter um design novo. Os modelos Pro ainda chamam mais a atenção e eu acho que é bem isso mesmo, né? Tanto aqui e lá fora, o pessoal já fala, já que eu vou gastar tanto, né, no celular, por que não comprar já o melhor que tem? Lá fora ainda é mais fácil porque a diferença de preço é menor, né? São, sei lá, 100, 200 dinheiros entre um iPhone normal e um Pro. Aqui ainda a gente está falando de alguns milhares de reais, mas ainda assim, né? O pessoal já acaba preferindo comprar o melhor que tem, então não é uma surpresa isso. Aqui no parcelado sai 100, 200 dinheiros a mais, mesmo porque seja por mês, a gente finge que não é. São só 100 reais a mais, né? E aí o importador também ganha com essa, né? Mas é engraçado como dos dois lados a lógica se sustenta, né? É só um pouquinho a mais, então vou comprar. Ou então não, já tô gastando essa bala, gasto a mais e já compro o bom, né? O Mega Blaster boladão aí que ele falou. Então, bem interessante, mas sigo surpreso que justo o Pro Max seja o mais vendido, especialmente nesse ano, o que derruba por terra até uma teoria que eu tinha, né? De que ia ser o ano do não Pro porque era muito próximo. Enfim, agora sobre os rumores do iPhone SE 4, o Eric falou, ouvindo vocês comentarem sobre isso, eu vou esperar até março para ver. Eu tenho um iPhone XR, olha só, sobrevivente, minha filha tem um iPhone 7 e esse iPhone SE parece ser um bom upgrade pra gente, mas com o lançamento do iPad mini, eu me preocupo com quão bom vai ser esse hardware aí, do novo hardware desse iPhone, né? E também sobre o SE, deixa eu já puxar uma coisa aqui que pintou nessa semana, é que parece que vai ter uma opção de iPhone SE Plus? Eu entendi direito? Então, alguém publicou essa semana, o Mac Otakara, que geralmente tem boas fontes, diz que vai ter um modelo Plus, mas é uma afirmação inédita até então, porque nenhuma fonte falou de modelo Plus, nós não escutamos nada sobre modelo Plus, então vamos ver se eles estão certos mesmo, mas segundo eles vai ter duas opções aí de iPhone SE. Eu particularmente acho um pouco improvável, acho que vai ter só uma versão mesmo, né, em 6.1 polegadas, mas veremos. Porém, que esse iPhone SE vai ter chip A18, que ele vai ter o visual do iPhone 14, já é algo considerado quase confirmado, né? Confirmado só vai ser quando a Apple anunciar mesmo. Mas ele provavelmente será uma boa atualização para quem aí, como o Eric, tem um iPhone XR ou até um iPhone mais antigo, porque você vai ter um iPhone mais barato, metade do preço de um iPhone 16, com o chip de iPhone 16, com a câmera principal aí do iPhone 15, segundo o que a gente apurou. Então, para essas pessoas, com certeza será um belo de um upgrade. Eu acho que esse iPhone SE tem tudo para vender bem. Acredito eu que a Apple vai conseguir vender bastante iPhone SE no ano que vem. E segundo os rumores, realmente, o lançamento deve ser entre março e abril, aí no primeiro semestre de 2025. Como geralmente é, né? O ciclo dele é sempre lançamento em março, não sei que esteja enganado aqui.
E um rumor que tinha, acho que até comentou semana passada, mas vale reforçar, né? Sobre que ele teria o Action Button também. Não, né? Pelo que pintou agora, vai ser ali o switchzinho de liga, desliga, o vibra. O que é curioso porque, como esse iPhone acaba ficando à venda por muitos anos, como é o caso do iPad mini, né? Mas ainda assim, ele fica à venda por muitos anos, é interessante a Apple ter optado por não trazer o Action Button, porque ela por mais, sei lá, 3, 4 anos vai ter que dar suporte a esse mini hardware, essa interação, ao invés de deixar tudo unificado com o Action Button. Achei interessante essa decisão, né? Deve ter muita peça também ali em galpão, assim como foi o caso do chip A17 Pro. Ah, com certeza tem. Mas, né, pensando que eles vão reutilizar a carcaça do iPhone 14, até que faz um certo sentido, né? Pois é, né? Enfim, esses são os rumores novos aí. Vamos ver. Eric, quando você comprar, lá pra março, manda pra gente o feedback se valeu a pena esperar, se você falou, putz, por isso eu deveria ter comprado outro. Tô muito curioso pra saber se vai mesmo rolar esse modelo Plus. Deve em algum momento aí dos últimos anos ter pintado um rumor sobre isso, entre o mata-desmata aí do Ming Chi Kuo falando deles, mas reaparecer agora, eu tô mais, sei lá, mais esperançoso do que você, de ser uma verdade, mas só porque eu queria ver o que acontecer, como é que eu vou vender esse produto, vai posicionar, muito interessante. Agora um outro, acho que esse entra ainda como follow-up, que a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, Ted Lasso. Pintou aí faz o quê? Um pouco mais de um mês e meio, talvez 2, a notícia de que no Reino Unido uma parte do elenco tinha, por conta de parte burocrática, renovado a opção de estar disponível se fosse pintar uma temporada nova. E isso rapidamente virou confirmado temporada nova de Ted Lasso. A gente falou, calma, talvez, mas essa notícia específica não quer dizer isso. Mas parece que a Apple está resolvendo parte burocrática, parte de licença, etc., de filmagem mesmo, de locação, etc., de Ted Lasso, a temporada 4, ou seja lá o que vai ser isso, a gente pode especular sobre isso aqui, e já tem até data, né? A documentação que ela está preparando é para começar com filmagens agora, em janeiro já, né? Exatamente. Tem um site em que são listados ali publicamente, né, questão de documentação, de séries, e aí está lá, Ted Lasso, 4ª temporada, né, em desenvolvimento, pré-produção, e eles reservaram aí, né, as gravações, né, pelo menos marcaram o início das gravações para o dia 6 de janeiro de 2025. Então a gente tem mais um forte indício de que Ted Lasso está voltando mesmo. De novo, a Apple em si ainda não anunciou nada, mas esse é um forte indício de que realmente vai ter uma 4ª temporada, que a gente também não sabe como vai ser. Se vai ter todo mundo do elenco original, se vai ser só parte ali do elenco, se vai seguir uma história diferente, que é uma possibilidade. Pode ser que alguns personagens das outras temporadas não apareçam, mas isso a gente só vai descobrir mesmo quando a Apple anunciar oficialmente. Porém, né, tudo indica que, de fato, teremos Ted Lasso o ano que vem, uma 4ª temporada, teremos novidades para Ted Lasso. E com as gravações em janeiro, eu chuto que só do meio para o final do ano, né? Pra Sim. gente ter esses episódios vai demorar um pouquinho ainda. Mas, né, pelo menos para quem é fã de Ted Lasso, tem aí a esperança de ver mais uma vez, por pelo menos mais uma temporada, os nossos queridos personagens da série que nós aqui já comentamos várias vezes no A Fonte. Então, tem chão ainda, mas vai ter mais um pouquinho de Ted Lasso pra gente curtir. E é curioso porque nesse site, não é um site de rumor, é o site da Film and Television Industry Alliance, e tem ali Ted Lasso Season 4. Né? Tá escrito por extenso nome e sobrenome pedigree, que é a temporada 4, não é Ted Lasso Spin-off Project, não é, sei lá, Roy Kent, não é Greyhounds, é mesmo temporada 4. Muito interessante ser isso, porque tem toda aquela história, né, que nos bastidores o Jason Sudeikis estava cansado de morar em Londres, que estava separado e queria ficar com os filhos, estava piorando a situação, que não era boa lá do divórcio dele. Aliás, Ted Lasso nasceu desse divórcio, então, assim como eu sempre falo, né, teve um álbum excelente que foi do Otto, que foi quando ele tinha separado, acho que da Alessandra Negrini, e é um álbum super bom, né, melhor do que do resto da carreira dele inteira somada. Então, esses corações partidos dão origem a boas manifestações criativas, com Ted Lasso foi assim também. E a gente ficou especulando aqui algumas vezes, né? Como é que seria um spin-off?
Põe lá o Jason Sudeikis só pra passar o bastão no primeiro episódio, no segundo, e beleza, bota o Roy Kent ali como técnico, faz uma série só sobre o time, que era basicamente a segunda estrela depois de Ted Lasso da série, né? Mas com Ted Lasso temporada 4, não sei se grava um ou dois episódios em Londres, ele chama todo mundo, consegue contratar para ir pros Estados Unidos, e grava lá, se vai mesmo ser em Londres, ele... os filhos estão, sei lá, 2 anos mais velhos, aí já tá entendendo melhor, se resolveu a parte da casa ali. Então é tudo muito interessante pensar nessa parte de bastidores e como que isso vai se traduzir pra tela mesmo, que não tem nada a ver com o drama pessoal de ninguém, né? Então a temporada vai ser um equilíbrio dessas duas coisas. Mas pensa há quanto tempo a gente falou aqui sobre como Severance tinha começado a filmar a temporada nova. E ainda assim nada, vai estrear em janeiro, né? Me parece. Então Isso. dá pra esperar o trailer de Ted Lasso temporada 4 na WWDC, no próximo evento de iPhone. Tá longe ainda, mas tudo indica que sim, vai rolar, o que é uma excelente notícia pra gente que gostou da série, né? Exatamente. Pra quem é fã do Está órfão do segmento Apple TV Plus do A Fonte, tá aí. Eventualmente, quando tiver nova temporada de Ted Lasso, voltaremos com o nosso segmento. Exatamente. Enquanto vamos ver o que pinta antes, né? Temporada nova de Ted Lasso ou de For All Mankind, né? Que são as duas áreas fixas aqui do A Fonte que a gente assiste e curte e vem querer falar toda semana. Muito bem, agora também como uma espécie de follow-up aqui, pintaram umas notícias interessantes sobre o projeto Titan, projeto Titan, Project Titan, o de carro da Apple, que foi cancelado. Agora vai começar a parte legal, que são as informações proprietárias, já que foi cancelado mesmo, alguém vai contar para a imprensa, e uma delas, que saiu nessa última semana, eu vou deixar o Felipe explicar porque a matéria foi dele, lá no Net5Mac, mas eu falei, olha, que interessante. Então, justamente isso que você falou, agora que tudo já foi cancelado mesmo, o pessoal tá contando aqui e ali detalhes do projeto, como foi, o que fizeram. E essa é bem interessante porque revela detalhes sobre as baterias que a Apple utilizaria no Apple Car, no carro elétrico deles. E segundo uma reportagem da Bloomberg, que saiu na quarta-feira passada, a Apple trabalhou ali junto com a BYD, aquela fabricante chinesa de carros, que inclusive está ficando bem popular no mundo. Acho que já até passou a Tesla, se eu não me engano, teve umas notícias assim, eles estão vendendo muito por aí. Aqui no Brasil, cada vez mais eu vejo BYD nas ruas. Mas, segundo essa reportagem da Bloomberg, a Apple trabalhou junto com a BYD para fazer as baterias para o carro elétrico deles. Ah, essa colaboração das duas empresas teria começado aí por volta de 2017 para construir uma bateria com um design específico, usando uma tecnologia nova da BYD, que é a tecnologia que eles usam hoje nos carros deles, mas na época era uma coisa inédita, e eles usariam essa tecnologia para fazer uma bateria específica para o Apple Car. A Bloomberg diz que eles ficaram por anos trabalhando juntos, então realmente era algo que estava sendo levado muito a sério. Tinha até um codinome Blade, essa bateria. E se destacava, ela chamou a atenção dos executivos da Apple, porque na época ela era já considerada bem mais segura e com maior capacidade do que qualquer outro carro elétrico tinha. Então, isso chamou a atenção da Apple, eles decidiram fazer uma parceria e por bastante tempo trabalharam juntos ali. Até a reportagem diz que a BYD trouxe o know-how dela em questão ali, né, de bateria, de carro em si. E a Apple também forneceu vários engenheiros dela, que também eram especializados em bateria, né? Bateria de celular, de computador, mas também especializado em questão térmica. Então, foi uma junção ali das duas empresas por anos, trabalhando em uma bateria para um carro. Obviamente, o Apple Car foi cancelado, não deu certo, então a parceria acabou. Até recentemente a Apple cancelou mesmo a licença que eles tinham para testar carro autônomo, ou seja, o projeto acabou mesmo, não tem mais. Mas é interessante ver que, né, que a Apple cogitou até aí uma parceria com a BYD, que hoje está aí dominando o segmento de carros elétricos, para lançar o Apple Car. Eu até fiquei pensando, eu vi algumas pessoas comentando, poxa, a Apple deveria até ter comprado logo a BYD, né? Acho que teria dado mais certo do que se eles ficaram, né, do jeito que eles ficaram aí tentando aqui e ali, talvez se tivesse comprado a BYD o negócio tinha ido mais para frente. Mas é bem curioso ver esses detalhezinhos que vão vazando de algo que nem vai ver a luz do dia, né? De algo que a Apple tentou fazer, não deu certo, mas que a gente gostaria de ver como foi. E o máximo que a gente vai ter agora é realmente esses
detalhezinhos vazados aqui e ali por quem trabalhou nesse projeto tão grande e, de certa forma, tão fracassado. Pois é, e é interessante que se a Apple tivesse comprado a BYD, ela teria da noite pro dia virado a maior fabricante de carros elétricos do mundo, né? Tava passando até, elas estavam meio pescoço a pescoço, cada relatório fala uma coisa, mas BYD tem por operar no mundo inteiro e etc. Só que em São José já tem mais do que Tesla que eu já vi na vida, é loucura quanto carro elétrico tem por aqui. Então teria sido, tudo sobre isso teria sido interessante, mas o que eu espero que vá acontecer seja tipo isso, né? Assim, agora que o projeto morreu, não só informações sobre o que poderia ter sido vão começar a aparecer, mas a gente vai passar a ver no mercado, seja com a Apple, seja com as parcerias, alguns resultados práticos das tecnologias que ela foi desenvolvendo ao longo desse tempo, como é no caso da BYD. Bem interessante isso aí. Tomara que mais vazamentos assim pintem pra gente poder falar sobre o que poderia ter sido a parte legal do projeto, e não só o desperdício de dinheiro absurdo que acabou virando boa parte aí dessas iniciativas, né? Mas tá aí, claro que vai ter o link na descrição aqui para quem quiser dar umas piadinhas sobre isso. E agora eu quero voltar rapidinho a falar sobre a Apple Intelligence. Por quê? Porque o Mark Gurman publicou no último fim de semana, na newsletter dele, a informação de que até dentro da Apple, com testes que eles têm feito, você fala, putz, a nova Siri, ela tem o desempenho dela, né? Ela é 25% menos inteligente aí do que a integração com o ChatGPT. O ChatGPT responde mais, responde melhor mesmo, etc. E que internamente o pessoal acredita que a Apple esteja aí 2 anos atrás no desenvolvimento de IA em relação ao topo de linha da concorrência, que hoje em dia, no fim das contas, acaba sendo a OpenAI, com a Anthropic ali meio colada. E junto disso, saiu uma entrevista com o Tim Cook ontem domingo, né? Domingo à noite, entrevista do Wall Street Journal com o Tim Cook, uma entrevista bem extensa e tirando toda... Eu não sei como colocar de um jeito educado aqui. Tem muito sobre, num dia ensolarado, fui lá no Apple Park, o Tim Cook que teve a vida dele no comecinho, no Alabama, e acreditar. Sim, tira toda essa gordura do texto, vamos falar sobre os fatos mesmo, né? A primeira metade... acordei, li meus e-mails, usei meu Apple Watch, tipo, é bacana, né? É tipo redação de escola, que você tem que preencher frente e verso, você começa a florear, para chegar, enfim, né, não quero fazer, é o estilo de quem escreveu, mas ainda assim, a parte de informações, né, a primeira metade, o primeiro terço, sei lá, é sobre Apple Intelligence. E eu comentei agora há pouco, né, eles falando que esse pouco que vai chegar é muito importante e é muito relevante, de fato é, né, quem tá usando no beta o resumo de notificações, fala, putz, tirando quando é engraçado, né, sempre pinta meme, fulano quer terminar com você e quer passar no apartamento para pegar as coisas, né? Ou esses resumos de coisas importantes assim que acabam ficando meio triviais, né? Grupo da família. Aninha sugeriu o restaurante às 8. Saiu uma briga depois disso. Então, esses resumos... Não sei nem se é verdade ou não, mas essas situações que têm aparecido são engraçadas. E, né, nessa matéria, um dos objetivos foi emplacar essa história de que a Apple não é a primeira, mas faz melhor, né? Então, not first, but best. Tem todo um parágrafo que o Tim Cook vai preparando isso para falar que a Apple tá sempre atrasada, mas faz direito. Acho que esse é o resumo, né, que dá para falar sobre isso. E aí vem aquilo que eu falei, que eu achei meio forçado, né? Colocar a Apple Intelligence, ele tá no texto, no mesmo panteão de inovações, assim como foi a Click Wheel do iPod, a interface sensível ao toque do iPhone... O que foi o mesmo argumento quando falaram sobre a coroa digital e a colmeia de apps do Apple Watch. Foi a mesma coisa. Falou sobre... Eu lembro que o Johnny Ive deu uma entrevista e falou, de cada produto novo, a gente traz uma inovação de interface. Com o iPod foi a Click Wheel, com o iPhone foi a superfície de toque, e agora com o Apple Watch é isso. Você pensa, será? Enfim, tem isso na matéria, e aí eles partem para uma segunda etapa da matéria, que é reenquadrar. Me parece que o Vision Pro não é que ele é um fracasso. Ele é uma categoria separada. Ele só é, ele existe, né? Mas a gente pode falar aqui primeiro, quer dizer, a gente pode falar sobre o que mais te chamou a atenção a respeito dessa matéria, mas está sendo interessante ver... Eu nem tinha visto, o Tim Cook foi no Jimmy Fallon recentemente, fala disso na matéria, que ele deu uma resposta, eu falei, caramba, não vi nenhuma matéria falando sobre isso, mas é o blitz de relações públicas da Apple em preparação aí para o lançamento da Apple Intelligence, e mais do que isso, para, eu acho que, estabelecer as expectativas, né? No evento fala que é a coisa mais incrível do mundo, no pós-evento fala, então, gente, vamos conversar, vai ter isso e isso, vai ser útil, mas segura
que o próprio Mark Gurman comentou no fim de semana, que as pessoas vão ver MP3 e falar, tá, mas é só isso? Vocês prometeram tanto? É isso que chegou? Como é que você tá vendo esse cenário todo? Primeiro que essas entrevistas com o Tim Cook sempre me chamam a atenção, porque ele sempre foi essa pessoa bem fechada. Então talvez esse jeito da reportagem de falar, o Tim Cook acorda de manhã, toma refrigerante e lê e-mail. Acho que é até um jeito de tentar extrair alguma coisa da vida pessoal dele, já que ninguém sabe nada. Então, olha, o Tim Cook gosta do refrigerante e tal. Ah, beleza, né? Ok, mas e aí, a Apple, né? Como é que tá? Mas eu também fico pensando, de certa forma, se ele não tá querendo aparecer mais agora, já que meio que tá no finalzinho da carreira dele de CEO, já é meio que, vou fazer o meu perfil aqui, daqui a pouco eu não vou mais ser CEO, então tem isso também, fico pensando nessas coisas. Essa do Jimmy Fallon foi no lançamento do iPhone 16, que ele não foi no programa, ele fez aquela caminhada Tá. lá no Central Park com o Jimmy Fallon, gravado com o iPhone 16, foi aqui, um negocinho de 4 ou 5 minutos, mas ele tem feito mais aparições recentemente na mídia, mas também duas coisas. Acho que as mesmas coisas que te chamaram a atenção me chamaram a atenção. Primeiro, essas falas sobre Apple Intelligence, de como eles tentam passar essa imagem mesmo de, né, não somos os primeiros, mas somos os melhores. E essa de comparar a Apple Intelligence com Click Wheel e com interface touch foi forçado demais. Foi muito forçado, até porque cara, a Apple Intelligence, por mais, sei lá, por mais bonitinho que eles façam a interface, eles não estão fazendo nada que os outros já não tenham feito. Né? IA generativa, chatbot, todo mundo já está fazendo isso. Então, a Apple pode estar fazendo com um brilho bonitinho, com um processamento local, privacidade, mas o resultado na prática para o usuário comum por enquanto está sendo a mesma coisa que, sei lá, você consegue com o ChatGPT e até mais limitado, né? Porque um monte de coisa que a Apple anunciou, que a parte legal que acho que as pessoas vão realmente gostar, que é criar emoji, criar imagem, nada disso está vindo aí por enquanto, né? Mas tentaram vender essa imagem de que a Apple espera para fazer melhor, que a Apple ela faz direito, né? Ela não é a primeira, mas ela faz direito. Achei forçado, achei bem forçado essa parte da Apple Intelligence, até ligando aí com a matéria do Gurman, que internamente os próprios engenheiros ali da Apple reconhecem que a Apple Intelligence está pelo menos 2 anos atrás dos competidores, né, ChatGPT e afins, e a gente usando o beta, a gente percebe que é bem isso mesmo, né, porque no 18.1 que vai sair esse mês, basicamente você tem os resumos, né, resumos e correção de texto, coisas mais avançadas, né? Integração ali, o chatbot da Siri mesmo, né? A Siri com o modelo de linguagem ainda não está disponível, geração de imagem ainda não tem, então tudo isso ainda vai vir depois. Está realmente bem para trás. E outra coisa que me chamou a atenção foi isso do Vision Pro mesmo, porque acho que é a primeira vez que alguém, né, que a Apple, né, o Tim Cook falando ali, ele está falando o nome da Apple. É a primeira vez que a Apple reconhece que o Vision Pro não é um produto que é para todo mundo, que pra gente já era meio óbvio desde o começo que é um produto nichado, mas a Apple tentou lá desde o começo. Não, olha que legal assistir filme com ele, olha que legal comprar para, enfim, ela tentou vender como algo de massa. E agora o discurso já mudou um pouco, né? O Tim Cook, vender mais, óbvio que eu gostaria de vender mais. Só que com esse preço não é um produto de massa, é uma coisa para early adopter, né? Uma coisa para entusiasta. É para quem quer ter a tecnologia do amanhã hoje. Então já ficou aquele discurso tipo, é para quem quer se aventurar aí, né? Não é que a gente tá, se a gente vender é legal, mas não que a gente está querendo vender horrores, né? Essa não é o foco do Vision Pro hoje. Então é meio que eles admitindo que realmente é um produto para entusiasta, é um negócio caro, né? O Tim Cook até falou, tem aspas ali dele falando do preço, né? Ó, a $3.500 não é um produto de massa. Então, de certa forma, é a primeira vez que a Apple reconhece isso, que o negócio é caro, que não é todo mundo que vai comprar. Claro que ele não deu detalhes sobre o futuro, mas né, também tentou usar esse discurso de que é uma coisa incrível, que é caro mesmo, mas que dá para fazer coisas incríveis com o Vision Pro. Também, de certa forma, tentou ali comparar o Vision Pro com outros produtos da Apple. Ele até falou, né, que o sucesso do iPhone e do iPod não foi do dia para noite, né, tentando meio que amenizar a situação ali do Vision Pro. Mas eu fico curioso quando tem saem essas entrevistas com o Tim Cook, principalmente porque agora
elas têm se tornado mais frequentes, porque o meu primeiro pensamento é esse, de que eles estão, sei lá, fazendo um perfil do Tim Cook que logo mais ele vai se despedir do cargo de CEO da Apple, então eles querem deixar o perfil dele, né, um pouco mais humano, um pouco mais, né, olha que legal, as coisas que o Tim Cook faz. Mas de toda a entrevista, é isso que me chamou a atenção mesmo, deles falarem abertamente ali sobre o preço de Vision Pro, que é um produto nichado, e dessa forçação de barra com o Apple Intelligence. Esse ângulo de estabelecer o legado, eu acho que é perfeito. É uma coisa... E eu já tenho essa sensação, né? Quando o Tim Cook aparece em entrevistas, não é que ele é o passado, mas geralmente é sobre ele em relação, em perspectiva, à história toda, o legado na Apple. E é isso, entrevista com a Dua Lipa. Coisa agora, é sempre com esse... Tem um pedaço da matéria ou da entrevista que fala sobre o arco da história dele na Apple, né? Que é uma coisa, inclusive, que o próprio Steve Jobs, eu detesto trazer isso aqui para fazer comparação, porque o mundo muda 20 anos depois, mas ainda assim, ele fala, gente, não tem que ter museu aqui dentro da Apple, é olhar para frente. Foi legal, beleza, o próximo é o quê mesmo? E não tem essa, você não via, mesmo quando o Steve Jobs já estava doente, essa, não uma fixação, mas ainda assim as matérias falando sobre o legado com ele participando, como um pouco do caso dele. E eu, no ano passado, lá pro Mac Magazine, eu escrevi sobre como assim, foi antes do cancelamento do projeto Titan, negócio do carro, mas que o Apple Glass e o Apple Car seriam as duas últimas coisas do Tim Cook. Até fala na matéria, se vai sair o carro, se não vai, ainda tá meio subjúdice, acabou que foi cancelado o projeto, mas eram as duas últimas coisas, e com isso, o arco dele na Apple teria 3 grandes coisas, né? O headset, o carro e o relógio, que era aquele ponto único que tinha saído. Dá para incluir o Vision Pro. Os AirPods também? Dá. Eles faturam horrores, mas não são vistos como o sucesso que eles são. Até injusto, porque eles são pequenininhos, é um acessório, mas, putz, poucos produtos viraram tão gigantescos quanto foi o lance desses fones de ouvido. E eu não tenho os números aqui, mas tinha a história de que eles sozinhos já seriam uma Fortune 500, de tanto que eles faturam. Então, talvez seja um sucesso maior do que o Apple Watch, mas a gente não costuma falar muito sobre isso, né? Mas lançado o headset e o carro cancelado, não sei, o Apple Intelligence talvez seja o último grande lançamento dele, né? E eu escrevi nesse fim de semana sobre como o último desafio dele, e ele tá falhando, me parece, é conter o êxodo de demissões na Apple. E assim, o pessoal que tá se aposentando, fazer o quê? Tá se aposentando, né? Mas o que a gente vê de demissões, assim, fulano entrou 1 ano e meio, já tá saindo. Agora, fulano que estava lá há 10 anos está indo embora e ninguém vai substituir. Vão dividir o cargo dele em 3. E 3 pessoas ali vão absorver, né? Aí tem um lance, nessa última semana, a vice-presidente de pessoas, esses cargos inventados assim, RH, né? Líder de RH saiu, um subordinado dela saiu também, e o cara de recrutamento, era uma coisa assim, era uma relação meio tensa do pessoal todo com eles. Aí eu fico pensando em 2 hipóteses. Uma é, se nos últimos 2 anos, eu fiz um levantamento, tá na matéria, são tipo 30 vice-presidentes que saíram, conselheiro, gente do Apple Car, tudo bem, né? O pessoal foi pra Tesla, foi pra Ford, porque não teve mais carro. Mas ainda assim é uma minoria, né? Essa hemorragia de executivos, seja de longa data, seja de agora, pode ser um problema justamente de RH. Vai limpar o RH, vai trazer gente nova, vamos ver se resolve, né? Mas ainda assim me chama a atenção que a cada semana o Mark Gurman falou, o vice-presidente global de parcerias da Apple TV Plus está indo para não sei onde. Vice-presidente de design, pedido, né, a própria Evan Zenke, né, passou 15 anos lá com o Johnny Ive, o Johnny Ive saiu, ela pegou o lugar dele e 3 anos depois ela foi embora, para ir trabalhar com o Johnny Ive, né? E a divisão hoje está meio sem liderança, foi pro cara de operações, que é o Jeff Williams, que não é exatamente a área de design, teve até um atrito sobre isso aí, a Apple pegou uma designer de longa data lá, colocou ela no cargo acima, mas ainda assim tá abaixo dele. Então, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ler, mas a tese é, o último desafio do Tim Cook é deixar a casa arrumada, até do ponto de vista de continuidade da cultura da Apple, a memória institucional, que é o que faz uma empresa ser uma empresa ao longo dos anos, é você ter essa passagem de bastão gradual e bem feita, estruturada. E se todo mundo de longa data tá indo embora, mas junto também o pessoal recém-contratado fica pouquinho tempo e vai embora, e aí, né? E aí isso tudo junta com o quê? Esse ser mesmo o epílogo
da passagem do Tim Cook pela Apple e ele está trabalhando ativamente, voltando ao que você falou do seu ponto, em estabelecer qual que ele quer que seja o ângulo que as pessoas pensem nele quando forem pensar sobre o legado. Mas se ele está precisando fazer isso, acho que tem um problema, né? Se parte da estratégia dele de ir embora é falar, gente, lembrem de mim por causa disso, disso e disso. Você fala, pô, se você está contando a moral da história, a moral não ficou muito bem estabelecida na história, né? É uma coisa curiosa. E a minha aposta é que ano que vem ele vai embora. Agora em abril vence o último pacote de ações dele por ter ficado, acho que são 50 milhões, 80 milhões, sei lá. É uma grana, né? Depois de abril, eu já vou esperar a gente ver, logo depois de abril, aí, esperar ver esse anúncio de que ele fica até setembro para garantir o iPhone, até o fim do ano, mas tá no finalzinho. Eu também acho que ele sai logo mais, até nessa matéria que você escreveu, você deixou a lista, né, dos principais executivos, engenheiros ali, diretores que saíram da Apple, é uma lista bem grande, muita gente, e bem como você falou, a aposentadoria não tem o que fazer, né, mas tem muita gente nova, muita gente que entrou, ficou 1, 2 anos, saiu, desistiu, então isso chama atenção mesmo, né, que a Apple não está conseguindo conter talentos, e isso acaba se tornando um problema. Eu também fico bem curioso com essa passagem de bastão, né? Tem rumores de que o John Ternus, que é o cara do hardware hoje, que ele vai assumir a liderança, até porque ele é um dos mais novos lá, né? O resto já é tudo velhinho também, igual o Tim Cook, então acho que eles não escolheriam um perfil mais velho e iriam apostar mais ali no John Ternus, mas eu fico curioso justamente para saber como seria essa passagem de bastão, como que seria, né, uma Apple pós-Tim Cook, né, uma Apple que já mudou bastante e que teria chão aí para mudar ainda mais, mas eu, assim como você, eu também acho que no máximo em 2 anos o Tim Cook já vai estar se despedindo aí da Apple. Provavelmente vai anunciar que ele vai deixar de ser CEO, vai ficar no conselho, vai ser uma transição, vai levar tanto tempo, mas acho que está cada vez mais perto e toda essas matérias de legado, de o Tim Cook, o perfil do Tim Cook, o que o Tim Cook fez, acho que já é uma preparação para isso mesmo, para ele deixar de legado, né? Exatamente. E assim, não quero deixar nenhuma dúvida aqui sobre uma outra coisa que ele foi o responsável pelo maior crescimento da história do capitalismo de qualquer empresa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Né? No intervalo que ele fez, pegar a Apple de uma situação e deixar do jeito que está hoje, né? Não tem igual. Esse cara vai ser estudado por décadas. Estilo de liderança, o que ele fez, etc, etc, etc. No grande arco das coisas, ele abriu mão da criatividade em prol da eficiência. Então, o fato da Apple ter atingido esse tamanho todo, só abrir mão, inclusive até de uma parte de criatividade. Eu odeio falar sobre inovação, mas sobre inovação também, né? A gente acabou de falar, você pega durante os ele é o CEO que passou, ele é a pessoa que passou mais tempo no cargo de CEO na história da Apple. Você coloca isso em comparação com quantidade, relevância, inovação de produtos lançados, não sei. Mas ainda assim, o que ele deixou é a Apple como a empresa mais valiosa do mundo, do tamanho que ela tá, a cooperação que ela tá. Pois isso pode não ser uma coisa positiva para que o Rambo fala, né, assim, toda empresa precisa fazer fone de ouvido, telefone, tablet, computador, série de TV, ter streaming de música, fazer um carro, fazer... Calma, né? Concordo em parte com isso também, mas a Apple tá desse tamanho por causa dele, pro bom e pro ruim, né? Então acho que o legado dele vai ser meio esse. Muito bem, agora teve uma matéria que eu vi que você, falando ainda sobre o Vision Pro, que você publicou, Felipe, e falando sobre como o que a Apple tem que fazer para convencer o pessoal, e pessoal, digo, primeiro desenvolvedores, que foi o que você disse, e aí eu imagino até público também seguido, é o Vision Pro mais barato, um pouco ou muito mais barato, você me diz, eu quero falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que segue patrocinando aqui o A Fonte, e se você for em Gorilla com um L só e Shield de escuta, então gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site e tem muito desconto para acessórios para o seu telefone, para o seu computador, para o tablet. Então vai desde capinha e película para os iPhones, inclusive dos iPhones novos. Se você está atrás de capinha e película, tem lá já dos iPhones novos com um recortezinho ali para você usar o seu controle de câmera. Fone de ouvido, eles têm o fone de ouvido earbuds, tem fone com fio, tem fone Bluetooth, tem um headphone maiorzão mesmo. Carregador, tem uma infinidade de carregadores Lightning, USB-C, tem o sem fio, né, por indução, tem para carro também, tem até específico para Android, específico para iPhone.
Cabo tem um monte, tem cabo Lightning, micro USB, tem USB-C, outro tipo de cabos também. E o Lightning, eles podem, se você quiser, tem o trançado, tem o que não é trançado, tem de 2 metros, 1,20 m, 1,5 m. Tem um acessório de carregador que eles lançaram agora que eu acho excelente, que é o seguinte, o nome é Carregador Turbo Survivor 2 em 1. Mas o que ele tem? Ele, no tijolinho ali de carregamento, de você deixar na tomada, ele já tem ali um lugar para você deixar o seu Apple Watch, ou até os AirPods, né, que tem os modelos compatíveis também ali com o carregador do Apple Watch. Então você carrega o Apple Watch direto ali no tijolinho que está na parede, na tomada, e ele tem 2 saídas, uma USB-C, uma USB-A também, e você está viajando, você carrega tudo ali numa coisa só. De carregador eu adoro também que eles mandaram para cá, que é um 3 em 1, que você carrega ali o Apple Watch, os AirPods e o iPhone, você dobra em 3, vira uma carteirinha, ele é super fininho, um material super bem acabado também. Então se você for em gorillashield.com.br, você vê tudo isso, aproveita os vários descontos, eles estão com um microfone de lapela com R$100 de desconto, você aproveita R$100, mais 5% usando o cupom GHZ no checkout, ou clicando aqui você já cai direto com o cupom aplicado para aproveitar no site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, Felipe, me diga sobre o texto que você escreveu, que é: a Apple precisa de um Vision Pro mais barato para convencer os desenvolvedores a get on board, a entrarem aí de vez na plataforma. Pois é, eu escrevi essa matéria lá para o 95Mac, baseado em uma reportagem do Wall Street Journal, que pegou uns dados da AppFigures, que é uma firma aí de análise, eles fazem análise de dados de aplicativos, de venda, de downloads, e o Wall Street Journal também conversou com vários desenvolvedores para entender por que a galera não quer desenvolver para Vision Pro. E a conclusão é realmente essa, que o pessoal acha que é um negócio muito caro, muito nichado e que não vale a pena embarcar, né, na plataforma, né? Então, até segundo a AppFigures, em setembro, só 10 aplicativos foram lançados na App Store do Vision Pro. Então, tipo, 10 aplicativos. E desses 10, nenhum deles provavelmente é de alguma empresa muito grande, né? Vision Pro até hoje não tem Netflix, não tem Spotify, não tem YouTube. Então, a situação tá bem feia, né? Quando foi lançado, a Apple disse que tinha 600 apps de jogos nativos. Aí, em agosto, 2.500. Aí, em setembro, só 10 apps foram lançados. Ou seja, dá para ver que o interesse por parte dos desenvolvedores tá cada vez menor, né? Tiveram ali os primeiros entusiastas que se empolgaram com a plataforma, que quiseram lançar as novidades. Mas, na prática, a gente tá vendo que cada vez menos desenvolvedores estão interessados em criar apps para o Vision Pro. E aí, justamente, o Wall Street Journal foi conversar com os desenvolvedores para entender o que está rolando. Aí um falou, tipo, a gente não tá com pressa porque a gente quer ver primeiro o que vai ser desse Vision Pro, né? E aí outros falaram, a gente, né, eles conversam com um desenvolvedor que tem um jogo VR bem popular para outros headsets. Aí ele falou, tipo, a gente acha legal o Vision Pro, mas ele não é tão para jogo, não tem controle, tal qual, né, o MetaQuest mesmo tem os controles aí que você segura na mão, o Vision Pro já não tem. Ele falou, tipo, acho que a Apple precisa primeiro descobrir o que eles querem fazer com o Vision Pro para depois a gente embarcar nessa. Por enquanto a gente vai ficar assistindo aqui de longe. Eles conversaram também com um engenheiro que comprou ali um Vision Pro para explorar, desenvolver. Aí o cara respondeu para eles, é legal, mas 6 meses depois eu coloquei para vender que não vi propósito nenhum em usar inteira, um Vision Pro. E aí não só isso, mas o Wall Street Journal conversou também com um cara que trabalhou no time do Vision Pro antes, né, dele ser lançado. E esse cara ele falou pra reportagem, olha, a Apple precisava bancar o desenvolvimento de aplicativos para Vision Pro, que é algo que a Meta faz, né? Tipo, fazer acordos, né? Bancar o desenvolvimento, mandar uma equipe de engenheiros lá da Apple para conversar com o pessoal, que ela não tá fazendo, né? Então, o consenso é basicamente esse. É muito complicado esperar que desenvolvedores façam aplicativos para um negócio de $3.500 que meia dúzia de pessoas têm. Meia dúzia é exagero, mas, né, proporcionalmente, para um desenvolvedor, fazer um aplicativo consome tempo. Tempo é dinheiro. Você tem que ter uma equipe para testar, você tem que comprar o negócio, que a disponibilidade já é bem limitada. Alguém aqui no Brasil mesmo para desenvolver tem que importar um Vision Pro, não tem suporte oficial da Apple. Então, tudo isso acaba criando barreiras para os desenvolvedores. E aí, no fim das contas, fala, pô, será que vale a pena mesmo criar aplicativo para isso? Acho que não, né? É um negócio caro, poucas pessoas têm.
Vamos deixar pra ver se o negócio vai pra frente. Mas aí o meu ponto do artigo é justamente esse que vai virando uma bola de neve, porque você não tem desenvolvedores criando apps. O negócio é caro. Aí os usuários olham e falam, tá, esse negócio é caro e não tem aplicativo, vou esperar. Só que os desenvolvedores também estão esperando. E aí a plataforma não vai pra frente. Daqui a pouco o negócio vira um Windows Phone, né? Que morreu justamente porque não tinha desenvolvedor, não tinha aplicativo, não tinha Snapchat na época. A pessoa fala, vou comprar um celular que não tem Snapchat. Eu olho pro Vision Pro e penso a mesma coisa. Tá, vou comprar um negócio que, né, não tem Netflix, não tem YouTube. Que a Apple, um negócio que a Apple vende como device de mídia, né? Tentou vender como device de mídia que não tem os principais apps de mídia. Então, é uma situação complicada e acho que talvez a única solução possível seria realmente a Apple tentar cortar o preço do Vision Pro ou deixar esse negócio mais barato para ver se isso aumenta o interesse dos desenvolvedores. Porque é igual a gente já comentou várias vezes aqui, e eu escuto relatos de pessoas que foram na loja e testaram. Quando você vai lá na Apple e testa a meia horinha, é muito legal, muito impressionante. Você vê lá a borboleta que pousa no dedo, o dinossauro saindo da tela. Só que você não vai ficar usando isso todo dia na sua casa. Na sua casa você vai trabalhar, você vai assistir um filme. E aí, sei lá, igual 6 meses depois, tal qual alguém falou aqui na reportagem, o negócio perde um pouco o sentido. Você sente que você já fez tudo que você tinha para fazer com ele. Não tem nenhum aplicativo, né, que você fala, nossa, esse aplicativo mudou minha vida, mudou a forma como eu trabalho. Então, o produto ele fica nesse limbo. Porque não tem apps, tem pessoas esperando apps, tem desenvolvedores esperando pessoas e ninguém faz nada, né? A Apple aparentemente não faz nada. Acho que a Apple, tal qual o cara que trabalhou na equipe, falou, pô, a Apple deveria ir atrás de desenvolvedores, né? Banco de desenvolvimento, dá Vision Pro para desenvolvedor. E até fiquei surpreso, que quando eu faço os artigos de opinião na 95Mac, o pessoal fica tipo, não, a Apple é incrível, você não pode falar mal. Tem lá mais de 30 comentários, todo mundo falando, meu, o Vision Pro não faz sentido, comprei não faz sentido, ou sim, a Apple deveria bancar os desenvolvedores. E eu acho que esse é o principal ponto. Deveria ter pelo menos igual quando tem lá o Developer Transition Kit, lá do Apple Silicon, que você paga $500, recebe, é alugado e depois você devolve. Deveria ter um negócio assim para Vision Pro, que até teve bem no comecinho, mas também era só Estados Unidos, dois países da Europa. Deveria ter um programa tipo, paga aqui a taxa, a gente manda um Vision Pro, depois você devolve, porque senão a galera não vai comprar esse negócio para fazer aplicativo, e sem aplicativo os usuários também, né, se sentem menos tentados a ter um Vision Pro. E aí, até, né, os rumores dizem que o modelo mais barato só vai chegar no final de 2025, ou seja, daqui a um ano. Será que a Apple consegue sustentar o hype do Vision Pro em um ano? Coisas que a gente vai ver, mas a situação, né, com base aí, né, nesse 10 aplicativos lançados em setembro, cada vez menos pessoas comprando. Né, o Tim Cook até tentou falar, não, é um device de nicho, é uma coisa para quem quer tecnologia do amanhã. Mas sei lá, algo que antes de ser lançado parecia tão promissor e empolgante, agora tá parecendo mais um produto que tem um futuro bem incerto. É a diferença da expectativa e realidade. Se sair, você compraria? Nossa, compraria. Tá, custa. Tá aqui. Então. Não quero não, obrigado. Que é isso, você passou 6 meses usando, você tá usando menos, mas ainda assim ele custou a mesma coisa. Né? Os boletos que eu tô vencendo agora, eu falo, putz, essa conta de gás eu pagava um pouquinho aqui do que custou o Vision Pro. Então, isso acaba entrando na conta mesmo. Eu acho, e eu fiquei surpreso. Saiu, acho que foi. Não foi nessa. Você não colocou a enquete nessa matéria. Acho que foi uma outra enquete, uma outra matéria que trouxe uma enquete. Um Vision Pro mais barato, você topava? E eu pensei que o pessoal ia falar, putz, não. E a maior parte das pessoas falou sim. Mas aí vem exatamente o que eu falei, né? Tá, então custa tanto. Quer? Não, obrigado. Né? Então tem, acho que ainda um pouco disso. Eu fico imaginando o seguinte, se a Netflix lançasse um app pro Vision Pro, o que eu não acho que vai acontecer tão cedo. Aí o YouTube lançava, né? Porque eles são dois, eles não fazem parte do mesmo negócio, mas eles disputam a mesma coisa, que é o quê? Os seus olhos, o seu tempo e a sua assinatura. Então eles são concorrentes, né? Então se sai o YouTube, sai a Netflix, sai o YouTube, né? Mas acho que nos dois casos eles não querem porque foi o que eu escrevi faz um tempo, né? A greve do pessoal contra o Vision Pro. A Netflix sabe que saiu o Vision Pro. É uma escolha dela não lançar o aplicativo. E eu acho que é porque ela não quer ser refém da Apple dos 30%, 15%, X%, 1% de mais uma plataforma, como é justamente o caso ali
do que ela já é. Porque ela não tem na Apple TV o aplicativo que... Tem um aplicativo, mas não sincroniza lá com o Apple TV Plus, no Up Next. Porque ela não quer que as coisas dela sejam só um conteúdo sem personalidade. Ela quer que você vá no Netflix e assista ao conteúdo de lá, o que pra mim não acontece, né? Eu vejo menos Netflix porque não tá lá no meu Up Next, junto com todo o resto que eu assisto. Mas não quer comoditizar o conteúdo dela. Da parte de estratégia dela, faz sentido isso, né? Então, tem alguns problemas que eu não sei se um Vision Pro de $2.000, de 1.500 que seja, resolveriam, né? E aí eu tenho certeza que, do outro lado, o Facebook, a Meta, tá todo dia batendo na porta da Netflix para fazer um acordo de exclusividade, assim como fizeram com o Ray-Ban, e o Facebook sequestrou o Ray-Ban do resto do mercado para ninguém poder fazer uma parceria igual para botar inteligência artificial e câmera. Acho que tem uma coisa parecida aí. Só é uma pena, né? Esse argumento de a tecnologia de amanhã hoje, ok, mas as pessoas estão falando assim, tá, mas nem amanhã eu vou querer usar esse negócio. Aí fica um pouco complicado de você defender, né? Mas é claro que eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para essa matéria que foi bem bacana, inclusive, do Felipe. Deixa eu fazer aqui um follow agora. Saiu aqui a informação de que a Apple confirmou por meio... saíram os reviews das funções novas de assistência auditiva dos AirPods e as matérias confirmam que a Apple Intelligence chega na semana que vem. Não é uma surpresa, porque a Apple disse que ia chegar até o fim de outubro e outubro acaba na semana que vem, então acho que a notícia não sai nessa semana, confirmado, tem que esperar até a semana que vem para sair Apple Intelligence. Então tanto no The Verge quanto no Wall Street Journal também o pessoal confirmou que quando a Apple lançar o iOS 18.1 na semana que vem, etc, etc, então tá isso aí confirmado. Agora eu quero encerrar aqui o episódio de hoje para a gente falar um pouquinho pintou bastante coisa sobre os próximos iPhones, né? Saiu, inclusive, um rumor de que o iPhone 17 Slim, que eu chamo de iPhone 17 Air, nenhum dos dois está confirmado nem a existência do produto, mas ainda assim, esse iPhone 17 mais fininho, que é o rumor que vai existir, ele deve sair com uma câmera só. Parece que é um rumor que já tinha saído, ele foi re-rumorado aí nessa última semana. Chip A19, outra coisa interessante também. Então, aos pouquinhos, a gente pode começar a tentar fazer um pouco mais de sentido de qual vai ser o papel desse iPhone no mix de produtos da Apple no ano que vem. Um dos rumores é que ele nem seria um iPhone 17 Ultra, né? Para ele ser mais avançado ainda do que o iPhone Pro. É menos. Ele parece que vai substituir o iPhone Plus, né? Plus, fica isso. Entre o iPhone normal e o Pro, mas com um diferencial suficiente para puxar para cima quem queria comprar só o iPhone normal e puxar para baixo quem talvez fosse comprar o Pro Max, mas na hora de abrir o Pro, mas na hora de abrir a carteira mesmo não ia querer, que nem o papo do Vision Pro que a gente falou. Então é para ele ter um pouco mais de gravidade para essa opção específica da linha. E uma câmera só eu achei interessante, ousado. Vamos ver quanto de IA vão jogar para cima dessa câmera para ser, é uma câmera, são 4 câmeras, aquilo que a Apple fala, com as diferentes lentes, etc, etc. Mas como é que você está fazendo de sentido aí desse iPhone Slim, Air, que seja, com os últimos rumores? É isso, o que mais me intriga em tudo é essa história de uma câmera só. Porque ele teria só a lente principal, 48 megapixels, como a gente sabe, a Apple ia falar que equivale a 1000 câmeras, porque ela tira foto em zoom 2x, que equivale a uma lente teleobjetiva, mas essencialmente só teria uma câmera traseira ali, sem ultrawide, sem lente de zoom, né? O zoom dá para substituir ele com um zoom digital, se você tem uma resolução bem alta, mas agora a ultrawide não tem como, né? Então eu fico curioso para saber se talvez a Apple percebeu que quase ninguém usa ultrawide. Eu particularmente nunca usei ultrawide, é bem raro eu usar, não sei como é que é para outras pessoas, mas eu vejo que, aparentemente, né, com base no que eu vejo por aí, não é uma lente que muita gente se importa tanto assim. Então, talvez a Apple tenha falado, vamos tirar essa lente, vamos ver como é que o pessoal se comporta, se realmente faz falta. Mas, né, excluindo o fato aí de uma câmera, tudo indica que realmente a ideia é ser um iPhone do meio entre o iPhone normal e o iPhone Pro. Porque hoje a gente tem essencialmente 2 iPhones, né? Tem o iPhone normal, que está disponível em dois tamanhos, e o iPhone Pro, que também está disponível em 2 tamanhos, né? Hoje, pelo menos na linha 16, tanto o 16 e o 16 Plus eles são iguais, tirando o tamanho, e o Pro e o Pro Max também são iguais,
tirando o tamanho. Então esse Slim Air seria uma versão do meio, né? Você teria o iPhone 17, o iPhone 17 Slim Air e aí os dois modelos Pro. Então a Apple estaria tentando colocar ali, né, um modelo do meio com um design diferente, mais apelativo, justamente para chamar as pessoas mais para cima. Porque o que a gente tem visto até agora, mesmo com o 16, com todas as mudanças, é que o modelo Plus ele não emplaca, né? Porque a diferença é de $100, né? O iPhone 16 começa em 700, aí o Plus 800, mas aí $800 já é pertinho ali dos 999 do iPhone Pro, e aí eu acho que o pessoal acaba, né? Pô, já vou gastar 800 nesse aqui, vou comprar logo o Pro. Então o Plus acaba sendo um modelo meio esquecido, né, que acaba levando algumas pessoas para o Pro, mas talvez a ideia seja essa, né, de ter um iPhone Air para convencer mais pessoas a não comprar o modelo base, a comprar o modelo que, né, é mais fino, mais bonitinho, que parece mesmo ser mais novo, para aumentar ali o ticket médio do iPhone. Também pode ser um indício de que os modelos Pro vão ficar mais caros, nunca se sabe, né, então ela está trazendo ali o modelo do meio justamente porque ela sabe que o Pro vai ser ainda mais caro, então ela tem um modelo para convencer as pessoas a gastarem mais, mesmo se elas não quiserem comprar o Pro Max, até porque agora, né, o Pro Max mesmo já começa em 1.200, né, porque eles dobraram 1.100, 1.200, então já de certa forma já ficou um pouco mais caro. Então eu vejo esse iPhone Air realmente como uma tentativa de lançar algo com um visual diferente, com um design novo, para tentar empurrar o preço médio para cima, para tentar convencer as pessoas a não comprarem o de entrada, assim, comprarem pelo menos esse Air, esse Slim, que vai chegar aí como um modelo do meio. Mas eu fico realmente curioso para ver como é que vai ser, né? Porque a gente está falando de um modelo que vai ter um design super fininho, apelativo, mas ainda assim ele não vai ter um hardware Pro, né? O chip Pro, as câmeras Pro, isso tudo vai continuar sendo exclusivo de um iPhone Pro que aparentemente não vai mudar tanto assim quanto esse era. Então eu fico curioso para saber como é que vai ser na prática, como que eles vão vender isso, essa diferença de só um modelo ser o super fininho, como é que eles vão chamar esse iPhone. Fico aí bem intrigado com esses rumores, de certa forma ainda parece meio confuso, mas com o passar do tempo, acredito que a gente vai ter mais peças aí do quebra-cabeça para entender melhor como é que vai ser essa disposição da linha iPhone 17, que tudo indica que vai ser um tanto diferente do que a gente está acostumado. Eu fico pensando, olhando em mercado, não só o mix de produtos da Apple, mas em mercado, se ela vai fazer essa mudança, quer dizer que ela identificou que ela tem uma vulnerabilidade na linha e que a concorrência está com alguma opção que fica um pouco mais sedutora para as carteiras desse pessoal, né? E eu acho que assim, é justo dizer que a Samsung seja a maior concorrente da Apple e todo o resto de mercado Android venha meio na cola, né? Então você que até tem mais contato com a linha de produtos da Samsung, esse iPhone 17 Slim, ele concorre mais de igual para igual com algum telefone mais high-end que a Samsung tenha? Ou, assim, pensando de fora para dentro, que buraco que ele preenche na linha, que a Apple vai tentar se proteger melhor ali e que possa impedir o pessoal de ir para a concorrência? Ou o 17 Slim é só para convencer o pessoal que tem iPhones mais velhos? É o caso do Eric, ele comentou no começo do episódio. Ele tem um 10R, a filha tem um 7. É para essa galera ou seria para a galera que está pensando, ou até já é da Samsung, e trazer de volta, ou trazer para o ecossistema da Apple? Que buraco que ele preenche? Eu acho que ele é mais para os entusiastas mesmo, que pra galera tipo o Eric que tá no iPhone 10R, acho que o iPhone para comprar vai ser o 9SE. Acho que esse vai ser o iPhone que vai atrair a galera dos iPhones antigos. Até porque esse Air, ele, né, de novo, ele vai estar ali entre o normal e o Pro, então ele vai com certeza custar mais de $700. Deve chegar por uns 800, 900, né, entre o normal e o iPhone Pro. Então, acho que agora pensando aqui em competir com a Samsung, é até difícil porque a linha da Samsung hoje, se a gente pegar o S24, eles têm três modelos. Tem o S24 normal, tem o S24 Plus, que é a mesma coisa, o mesmo design, só que maiorzão. E aí eles têm o S24 Ultra, que é o diferentão, que tem o topo de linha e tudo, mas é o Ultra também, só tem um modelo. Então, a linha é até bem parecida com o que a Apple tem hoje de iPhone. O que a Samsung tem de diferente hoje são os dobráveis, né? Que daí, no caso, o Air ele não vai ser dobrável, mas talvez seja uma tentativa da Apple de fazer um celular com uma aparência tão diferente, né? Talvez o fato dele ser tão fininho chame a atenção suficiente das pessoas que querem ter um
que estão cansadas do design tradicional do iPhone, que querem um iPhone que se pareça diferente só por se parecer diferente. E então pode ser que esse Air ele seja uma tentativa realmente de atrair esse pessoal que tá cansado de como o celular se parece hoje, que quer um celular super fininho, que quer um celular que se pareça diferente, que as pessoas batam e falam, nossa, que celular diferente. Que para Samsung hoje, acho que esse lugar está com os dobráveis, né? Ela não tem nenhum celular que seja apenas fininho ou muito diferentão. Então, chuto eu que a ideia da Apple é realmente fazer um aparelho com um design novo para chamar atenção mesmo. E aí, né, nesse comparativo com outras marcas, eu diria que a Apple está tentando talvez chamar a atenção de um mercado que hoje os dobráveis estão conquistando, que é esse mercado de celulares diferentes que dá pra galera que cansou do celular tradicional. Tá. Vamos ver se vai funcionar, né? E na linha da Samsung tem o FE também, que ele seria tipo o SE, né? Ele é o telefone do ano passado, reformulado, um pouco mais barato. O FE é basicamente isso. Eles pegam algumas características do modelo do ano, mas lançam depois, né? Pegam ali uma carcaça mais simples e empacotam e lançam por um preço menor. É o SE da Samsung. Então não concorreria mesmo com esse Era aí, mas ok. Bom, vai pintar mais humor sobre isso, certamente. Se a essa distância toda do que seria o lançamento e o anúncio, a gente já tá vendo mais detalhes sobre isso, a gente vai ficar sabendo de mais coisa. Agora, também falando sobre iPhone, a gente viu, a Apple anunciou na semana passada, e vocês até repercutiram isso, meio de surpresa, eu não me lembro de ter visto isso, que vai ter mais funcionalidades para empresas garantirem que elas são elas mesmas quando a pessoa vai receber. Por exemplo, no mail, a gente já tinha visto isso, né? No mail, no inbox, quando a Delta, United Airlines, mandar um e-mail, vai ter tipo não um selo de verificado, mas um layout diferente ali com o logotipo da Delta, etc, para você você saber que é a mesma empresa e não que é um phishing. E aí vai pintar também isso em ligação telefônica para diferenciar, é isso? Isso mesmo, assim como já tem no mail, que ele mostra, né? Quando você recebe, sei lá, um e-mail do LinkedIn, aí vem com o logo do LinkedIn para você saber que é um e-mail oficial. Isso já até tem no meio atual e vai ficar ainda mais proeminente no redesign do meio, que deve vir no iOS 18.2, mas você tem lá o logo de quem você está recebendo para você saber que é um e-mail oficial, que não é um spam. E isso vai ser expandido para outras áreas, né? Vai ser expandido para o wallet e para ligações. Então, quando você receber uma ligação da operadora, para você saber que é uma ligação da operadora mesmo, ou do banco, né? Hoje em dia, todo mundo tenta dar golpe usando o nome de banco. Quando for o mesmo banco ligando, vai aparecer o ícone do banco, uma ligação oficial de um telefone oficial do banco. Então, a Apple está expandindo esse... não é uma verificação, mas é quase uma verificação, né? Quase como um selo de verificado para você saber que é de fato a empresa, que é uma ligação, um e-mail, uma mensagem autêntica que você está recebendo, né? Então a Apple anunciou ali que faz parte da plataforma business deles. Eles têm uma plataforma que você consegue cadastrar o seu comércio para daí colocar ele lá no Apple Maps, na Siri, deixar ele bem bonitinho. Então ela vai expandir isso para que não só no meio, mas receber uma ligação, vai aparecer a imagem. Quando você vai usar o Apple Pay, também vai aparecer a imagem para indicar que você está fazendo uma compra, está fazendo um pagamento para, né, uma loja oficial mesmo, né, não para alguém que está tentando se passar pela loja. Então ela anunciou isso meio de surpresa, né, fez um preview na semana passada, que isso vai chegar, segundo a Apple, em 2025. Então ela fez esse preview agora, mas só vai chegar no ano que vem. Eu diria que vai vir, sei lá, no iOS 18.3, 18.4, porque se fosse para iOS 19, ela ia esperar até a WWDC para mostrar. Né? Então se ela mostrou agora, provavelmente vai vir aí numa futura atualização do iOS 18, mas eu acho um recurso bem bacana, né? Um recurso que o pessoal nem dá muita atenção, muita importância, mas se todo mundo adotar, né, igual dei o exemplo dos bancos, acho que ajudaria muita gente a não cair em golpes, por exemplo. A minha pergunta era justamente essa. Você sabe detalhes sobre o quão modular e fácil é adotar isso fora dos Estados Unidos? Que é o tipo de notícia que eu vejo, eu só registro com um terço do cérebro. Eu penso, putz, isso até o Mercado Livre conseguir começar a usar, o PicPay, sei lá que diabo, demora, né? Ou não, é uma coisa que ela vai lançar mundo inteiro, adota quem quiser e vamos aí. O Apple Business Connect está disponível no mundo inteiro. Aí, eu acho que o fato de isso não ser muito utilizado no Brasil envolve mais da penetração da Apple ser pequena
E também, se eu não me engano, é uma plataforma que só está disponível em inglês, então acho que isso acaba afastando um pouquinho sei lá, o pequeno comerciante brasileiro de entrar no site da Apple e fazer todo passo a passo. Mas, na prática, qualquer um pode entrar lá, cadastrar o seu comércio, atualizar ele no Apple Maps. É realmente daí uma questão da própria Apple tornar esse processo um pouco mais amigável para o resto do mundo, né? Ou talvez divulgar mais que isso é uma opção. Mas qualquer um pode entrar lá e fazer o cadastro e pedir para, né, ganhar essa, de certa forma, essa verificação da Apple. Tá, entendi. Então, se você que escuta aqui o podcast tiver um pequeno negócio e for adotar uma coisa dessa, manda pra gente se foi fácil, se foi difícil, se você conseguiu. E depois que adotar também, se as pessoas veem valor, né? Sempre bacana ter esse outro lado aqui. A gente fala da notícia, mas tem coisa que impacta mesmo no negócio das pessoas e é sempre legal ter esse outro lado, o feedback de vocês. Então, você já sabe, né? gigahertz.fm/feedback. Agora, eu vou finalizar aqui o episódio de hoje com também um outro rumor que pintou sobre iPhones do ano que vem, esse sobre memória RAM, que virou um tema importante por conta de IA. Muito de IA depende de memória RAM para funcionar, com a velocidade, eficiência, etc, etc. Os modelos, quando rolam localmente, são grandes, e é por isso que a Apple teve que aumentar a memória RAM de toda a linha de iPhones nesse ano para poder basicamente caber a Apple Intelligence. Ela tem muitos estudos e ela publicou, vou tentar achar, eu acho que chama LLM e na Flash. Ela lançou, acho que foi ao longo desse ano, um jeito que eles fizeram de estruturar a IA, o LLM, para armazenar no drive, no SSD, então na memória mesmo, e jogar um pedaço disso, o pedaço relevante da pergunta do usuário, do comando, etc., para a memória RAM, para usar rapidinho e depois devolver ali. Enfim, isso tudo era para conseguir lidar com as restrições de memória RAM dos aparelhos. À medida que ela vai adotando isso, né, e vai negociando, etc., vai passando o tempo, dá para baratear memória RAM maior. Né? E o rumor é que nos iPhones do ano que vem, eles vão passar a contar com 12 GB de RAM, o que fica mais confortável para rodar os modelos todos. A gente sabe que no mundo... A conversa sempre foi, no Android sempre teve mais memória RAM, e o contra-argumento é, lógico, come muito mais memória, então a Apple faz o iPhone rodar do jeito mais eficiente, não precisa de tanto, então 8 GB de RAM é como se fosse 12, essas brigas de PR, né? Fato é que agora tá fazendo falta. E a Apple tá reagindo, a gente falou, né? Ela se vê na parte de tecnologia, funcionamento de IA, 2 anos atrás da concorrência, e a parte de hardware reflete um pouco isso, porque agora que precisa de mais, ela vai correr para conseguir lançar mais, e o rumor é esse, né? 12 GB de RAM a partir do ano que vem aí, que eu já esperava alguma coisa assim para esse ano. Não rolou. Ok. Mas do ano que vem não pode passar, né? Exatamente, né? Não precisava de mais RAM até precisar. Agora a Apple percebeu isso e ela vai acabar colocando mais RAM. Me pergunto se a ideia de trazer mais RAM talvez é justamente para começar a trazer recursos exclusivos para os novos telefones, né? Porque hoje tá tudo nivelado em 8, né? Todos os devices que vão suportar a Apple Intelligence, eles começam ali, né? Pelo menos de iOS, né? Tirando o Mac, daí tem opções, mas iPad tem 8 GB, iPhone tem 8 GB, então tá tudo meio nivelado. Talvez a ideia de colocar 12 GB de RAM no próximo é que ela já tem planos de lançar algum recurso de IA que vai precisar desses 12 GB e aí vai estar disponível só para esses modelos novos. Me pergunto se tem algo assim. Mas como você bem explicou, esse tipo de IA ele precisa de RAM, então é óbvio que agora sim a Apple vai começar a aumentar a quantidade de RAM e já deve começar com os modelos Pro, pelo menos, né, não, aparentemente não vai ser para toda a linha, vai ser só nas Pro, mas os Pro devem começar a vir com 12 GB de RAM ao invés de 8. O normal ainda deve vir com 8 GB, acredito eu, mas né, é algo que é essencial para o Apple Intelligence, então, de novo, acredito eu que esse aumento possa já até ser um sinal de que ela está, apesar da Apple Intelligence nem estar pronto ainda, né? Tudo que foi anunciado nem está pronto ainda, mas acredito que eles devem planejar eventualmente recursos novos, específicos para os telefones novos, e aí ter mais RAM com certeza vai ajudar eles a desenvolver esses recursos. E justifica também que se você for comprar iPhone Air, bom, Air você já sabe, né? Não vai ter esses 12 aí. Se contente com 8 mesmo, seja feliz. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/122 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Obrigado, como sempre, a Gorilla Shield e ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, recomendações e que ajudam uma fonte a chegar cada vez mais longe aí toda segunda-feira, e a você, Felipe, é claro, por semana após semana,
ajuda a gente a entender o que tá rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Alfonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes também. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, que comemorou episódio 400 na sexta-feira passada. Para quem faz tempo que não escuta o ADT ou não conhece, acho que esse pode ser um ótimo ponto de entrada. Ficou comprido, mas vale a pena. A gente fez os nossos chutes do que a gente espera que vai acontecer no mundo da tecnologia até o episódio 500, ficou bem divertido. E eu escrevo todo sábado pro Mac Magazine, do tipo fim de semana, sobre como o Tim Cook tá falhando nessa missão de conter o êxodo de talentos da Apple, e também apresento pra Alura toda quarta e sexta-feira o podcast IA Sob Controle. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.